Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, dia 28 de fevereiro, quinta-feira, da 7ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nós vamos meditar hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insonso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esse evangelho de hoje é uma severa correção a todos, a todos nós. E ele vai começar dizendo o seguinte: se um pequenino, uma pessoa que deu um copo de água acreditando que somos de Deus, ela não vai ficar sem receber por essa fé, por acreditar, ela não vai deixar de receber a recompensa por esse copo d'água que ela venha a conceder. Portanto, ele está falando aqui da postura que nós, pessoas que falamos do Evangelho, temos que ter, e sabendo que nós somos muito susceptíveis, sim, ao pecado, nós não somos melhores que os outros, por isso nós devemos ter uma vida de oração e de zelo muito grande, porque nós podemos, e com certeza já pecamos, erramos muitas vezes, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós saibamos usar as oportunidades que Deus nos dá para que nós sejamos realmente, verdadeiramente convertidos e mudemos de posição. E ele vai falar algumas coisas nesse sentido, porque ele fala que esses pequeninos não ficarão sem recompensa e que se alguém escandalizar um desses pequeninos, a palavra é bem pesada, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, ou seja, melhor que morresse afogado e fosse para os quintos do inferno, para o fundo do mar. Por quê? Porque nós podemos sim errar, e com certeza, infelizmente, a gente tem a capacidade de estar sempre achando maneiras novas de cometer erros, e escandalizando esses pequeninos. São eles que não podem ser escandalizados. E veja, eu já tive várias dificuldades, por exemplo, com relação ao fato de ser muito desbocado. Existem pessoas que ficaram assim, muito chocadas quando eu disse uma palavra que eu não deveria, um palavrão, alguma coisa, e que a pessoa falou: nossa, que absurdo. Porque se espera de nós algo diferente. Nós que somos de Deus, que nos apresentamos como ministros das coisas de Deus, ou participantes das coisas de Deus, como batizado que leva o Evangelho. E isso sim é motivo de escândalo. As pessoas ficam muitas vezes horrorizadas, escandalizadas, e nós devemos sim procurar a oportunidade de se redimir pedindo perdão e mudando de postura. E é tão sério isso que Jesus não poupa a maneira de se ver livre disso. Se tua mão te leva a pecar, arranca a mão e joga no fogo. No entanto, eu não conheço ninguém maneta por aí porque cortou a mão e a mão já levou a escandalizar, porque roubou, porque não vi ninguém assim. Por quê? Mas pague o preço de estar sem essa mão que te leva a pecar, ainda que fosse arrancando. Ainda que tivesse que ser arrancada para jogar no fogo. Por conta do quê? Porque mais vale se entrar sem uma mão no céu do que com as duas para o inferno. Com certeza. E ele vai falando de outras coisas. Se o seu pé te leva a pecar, se você frequenta lugares que não deveria, que as pessoas vão dar, olha de onde está saindo, olha onde ele está indo, então não vá. E coisas do tipo. Se o teu olho te leva a pecar, ele não está nem falando se o olho do pequenino leva a pecar, mas se o teu olho te leva a pecar, então você não fica olhando, porque não convém que você tenha
no reino de Deus que está dentro de você, no reino de Deus que está dentro de mim, eu tenha as imagens que podem poluir e infestar a minha mente de forma que eu fique vivendo como se fosse pagão, sendo cristão, sendo batizado. Né? Mais vale ficar sem um olho do que entrar com os dois na condenação eterna. E aí ele vai falar que todos serão, pois todos hão de ser salgados. Só um instante. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Versículo 49. Pois coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituiremos o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Ou seja, viva, tenha fé em você mesmo, né? Use da fé que você tem, se sirva dessa fé para viver bem e viva bem com os outros. Né? O que eventualmente não nos livra de cometer erros e falhas, e justamente para isso é que a gente tem que ter a humildade de pedir perdão e de voltar atrás e de poder se emendar. Deus queira, né, que a gente tenha essa oportunidade, porque nem significa que as pessoas vão te perdoar, mas se você tiver a humildade de pedir perdão, você fez a sua parte. Né? Eu, graças a Deus, em algumas situações desse tipo, de pessoas que se escandalizaram por eu ter dito palavras pesadas e coisas assim, eu tive a oportunidade de saber, e os que eu talvez não tenha sabido, né? Mas que Deus tenha misericórdia. E por conta disso, é que eu tenho que estar sempre em oração e pedindo uma graça de Deus, uma luz de Deus, para que em momentos de relaxo, de estar sendo relapso, eu não acabe falando uma palavra que possa vir a escandalizar alguém. E é coisa que eu vou ter que tomar cuidado pro resto da vida. Por quê? Como para mim falar palavrão era uma coisa muito, muito comum, muito sem importância, não tinha peso falar palavrão, com certeza isso se tornou para mim um fardo, porque eu tenho que me converter nisso e tomar muito cuidado para não permitir que a minha humanidade antiga fique subindo à tona e fazendo com que eu peque e leve outros a pecar. Então veja, na realidade aqui Jesus está nos ensinando a importância que tem o fato de sermos dele e a gravidade que existe no fato de sermos dele, e por isso tem que dar um bom testemunho. Né? E quem dera nós fôssemos tão bons cristãos assim, que só tivéssemos bons testemunhos para dar, mas a graça de Deus vem para isso, e nós não podemos usar como desculpa a nossa humanidade fraca, pecadora. Mas é porque eu sou humano. Sim, todo santo é humano. Todo santo é humano. Não tem nenhum santo anjo, né? Ou melhor, existem os santos anjos, mas que não foram humanos, né? Os que são de natureza angélica são anjos, não são... a criança morreu, virou um anjinho. Não, ela virou um santo inocente no céu, mas não um anjo, ela não muda a natureza dela. Ela continua sendo pessoa humana, não pessoa angélica. Então, que Deus nos auxilie, né? Que Deus nos dê sua graça e a gente possa estar livre dessa desgraça, né? Dessa falta de graça, de não entender aonde a gente está possibilitando, por conta dos nossos relaxos, né? Dos nossos laxismos, né? Dar uma relaxada, a gente levar os outros a pecar. Que Deus tenha misericórdia da gente, que a gente saiba ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, e inclusive quando cientes de alguma falha, de algum erro, de algum pecado, a gente possa estar se redimindo primeiro por um exame de consciência, uma tomada de posição diante de Deus, um firme propósito de não mais errar, e também pela confissão que apaga os nossos pecados. E aí sim nós devemos procurar pela penitência ou pelos meios que nos são permitidos, né, e cabidos, não só ter a culpa do pecado apagada, mas a consequência do pecado, né? E buscar isso realmente por conta de que a vida de santidade que Deus espera em nós, ela não pode ser, tem uma palavra que eu sempre esqueço quando eu vou falar, mas ela não pode ser fajutada, ela não pode ser falsificada ou feita de última hora, nós vamos dar uma ajeitada no final. Não tem isso, né? A vida de santidade é uma obra de Deus em nós, que o Espírito Santo vem fazendo ao longo da nossa vida,
e querendo de nós as respostas que são próprias para cada época, para cada tempo, para cada coisa que Deus esteja tratando e curando no nosso coração. E daí o que acontece? Eu não posso perder as oportunidades, eu tenho que me servir de todas elas, porque Deus quer a nossa conversão e a santidade na nossa alma. Por isso que ele vai dizer que todos vão ser salgados pelo fogo, mas o fogo salga, né? O que acontece é quando você pega, por exemplo, uma carne e coloca com sal no fogo, aquele sal vai impregnar, porque a carne vai começar a expandir, ela vai começar a se dilatar e o sal vai poder penetrar. Então veja, todos vão ser salgados, né? Todos vão ser provados pelo fogo. E se o sal não tiver sabor, ele não é nada, ele é o quê? Não é pedra, né? Não tem sabor de nada. E como você vai restituir o sal ao sal? Como você vai restituir o sabor ao sal se ele perde o sabor? Então que a gente tenha fé e consistência para poder se manter mesmo nas dificuldades, nos momentos que a gente tiver que passar por dificuldades, sendo fiéis a Deus e tendo a consciência de que Ele nos conquistou, né? Jesus nos conquistou a filiação para que nós sejamos filhos de fato e com a nossa vida a gente possa glorificar a Deus. Peçamos então a Deus essa graça, certos de que mais do que muitas vezes a gente mesmo, em alguns momentos da nossa vida, estejamos querendo, Deus em todo o tempo nos quer santos, porque Ele é santo. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, nós te pedimos nesse dia que você venha com a tua graça, com o teu Espírito, tocando nos nossos corações e nos levando a uma profunda conversão. Muitas vezes nós nos sentimos até que bonzinhos, por não sermos que nem fulano ou beltrano, não fazermos isso ou aquilo, e somos verdadeiramente hipócritas, fariseus, sem olhar para o nosso coração com verdade e ver o quanto existe de erro, de pecado, de coisas a serem transformadas para que estejamos configurados ao vosso Filho. E nós pedimos, Pai, que o sangue de Cristo derramado na cruz por nós, com o qual fomos limpos e resgatados, efetue sua obra em nós, nos purificando dos nossos pecados, nos dando consciência da necessidade da nossa mudança e conversão, a fim de que através de nós seu nome seja glorificado de fato, que as almas possam ser salvas e nós possamos ser um bem para a vossa igreja enquanto aqui na terra vivemos. Que a tua graça, Senhor, nos sirva e nos atenda e sejamos fiéis até o último instante de nossas vidas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estejamos em paz, porque o Senhor está conosco, graças a Deus.